Está escrito em Salmo 1, versículo 3, o seguinte: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no devido tempo, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meu irmão, minha irmã, depois de falar sobre caminhos, conselhos, prazeres e meditação, o salmista agora nos conduz a uma das imagens mais profundas e consoladoras de toda a Escritura. Ou seja, a vida do justo é comparada a uma árvore. Em tempos de instabilidade, essa metáfora se torna ainda mais poderosa, porque ela revela a verdadeira força espiritual, que não está na correria do dia a dia, nem na visibilidade, mas nas raízes. Enquanto o mundo exalta quem se move muito rápido, Deus honra quem permanece firme. A árvore do Salmo 1 não nasceu por acaso, nem cresceu em qualquer lugar. Ela foi plantada. Isso fala de intencionalidade, de cuidado, de propósito. Não é uma árvore selvagem, largada à própria sorte, mas alguém que foi colocado estrategicamente junto a ribeiros de águas. Nos dias tão agitados da atualidade, muitos vivem como plantas em vasos rasos, mudando de lugar conforme o vento das circunstâncias. Mas o salmista nos lembra que estabilidade espiritual vem de estar plantado onde Deus decidiu nos colocar. Os ribeiros de águas representam provisão contínua, fonte inesgotável, sustento que não depende das estações visíveis. Mesmo quando o clima muda, mesmo quando o sol castiga, mesmo quando há seca ao redor, essa árvore continua recebendo o que precisa para viver. Isso nos ensina que quem medita na lei do Senhor não depende apenas de fatores externos para permanecer saudável espiritualmente. Há uma fonte interna sendo alimentada constantemente pela presença e pela palavra de Deus. O texto diz que essa árvore dá o seu fruto no devido tempo. Essa frase confronta diretamente a ansiedade do nosso tempo. Nós vivemos pressionados por resultados imediatos, por comparações constantes e por cobranças silenciosas para produzir o tempo todo. Mas a vida espiritual não funciona segundo o ritmo da urgência humana. Deus trabalha com processos, com estações, com amadurecimento. O fruto não surge antes da raiz se aprofundar. Não. Quem entende isso aprende a descansar no tempo de Deus, sem se culpar por ainda não estar onde os outros estão. Dar fruto no tempo devido também significa que há períodos de crescimento invisível. A árvore passa muito tempo fortalecendo as suas raízes antes de qualquer sinal externo aparecer. Nos dias atuais, muitos desistem da fé porque confundem silêncio com ausência e processo com atraso. O Salmo nos ensina que Deus nunca está atrasado. Ele está formando caráter antes de liberar visibilidade, profundidade antes de expansão e maturidade antes de abundância. Outro detalhe precioso do texto é que as folhas dessa árvore não caem. As folhas falam de aparência, de testemunho visível, de vitalidade externa. Mesmo quando o ambiente é desfavorável, mesmo quando outras árvores perdem as suas folhas, aquela árvore permanece verde. Isso não significa ausência de lutas, mas presença de vida. Nos dias difíceis, o justo pode até se curvar sob o peso do vento, mas não seca. Há uma resiliência espiritual que só quem está bem enraizado consegue experimentar. Essa imagem é profundamente encorajadora para quem vive cansado emocionalmente, pressionado espiritualmente ou desanimado interiormente. Deus não promete uma vida sem tempestades, mas promete sustentação no meio delas.
A folha que não cai revela constância, perseverança, fidelidade. É o testemunho silencioso de alguém que continua firme, mesmo quando ninguém está aplaudindo, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. O versículo conclui dizendo que tudo quanto fizer prosperará. Essa prosperidade não deve ser entendida como sucesso imediato ou acúmulo de bens materiais, mas como alinhamento com o propósito de Deus. Prosperar na perspectiva bíblica significa avançar na direção certa, significa ver sentido do que se faz, é experimentar paz mesmo em meio às responsabilidades, é saber que a vida está conectada à fonte correta. Nesses dias tão agitados da atualidade, essa promessa traz descanso ao nosso coração. Ela nos lembra que não precisamos viver correndo atrás de aprovação, nem tentando controlar todas as variáveis da vida. Quando estamos plantados em Deus, quando nossas raízes estão na palavra, a vida floresce no tempo certo, nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Salmos 1, versículo 3, nos convida a trocar a ansiedade pela confiança, a trocar a comparação pela perseverança, a pressa pela profundidade. Ele nos lembra que Deus está mais interessado em quem nos tornamos do que na velocidade com que nós chegamos, e que uma vida enraizada nele pode até passar por ventos fortes, mas jamais perderá a sua essência. Porque quem bebe da fonte certa sempre encontrará forças para permanecer, frutificar e prosperar, mesmo em meio aos dias mais turbulentos da vida. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.